Fique até o final, porque esta noite não será comum. Será o momento em que Deus vai tocar onde ninguém mais conseguiu tocar. A noite de hoje se espalha como um véu silencioso sobre os telhados e ruas vazias, e o mundo parece respirar mais devagar, como se até o tempo precisasse descansar. Dentro de cada casa, existe um coração tentando organizar os destroços do dia, recolhendo pensamentos espalhados pelo chão da alma, juntando pedaços de palavras que feriram, lembranças que pesam e promessas que quase se perderam na pressa das horas. O escuro não é apenas ausência de luz, é também o cenário onde a verdade do ser humano aparece sem maquiagem, onde as máscaras caem e o espírito fica nu diante de Deus. Há quem deite o corpo na cama, mas não consegue deitar o coração. Há quem feche os olhos, mas não consiga fechar as preocupações. O dia foi longo, as batalhas foram invisíveis, e o sorriso usado diante das pessoas não revelou as guerras travadas por dentro. A mente corre como um rio agitado, revisitando decisões, refazendo diálogos, revivendo medos. Mas é exatamente nesse instante que a oração nasce como uma porta aberta no meio do escuro, convidando a alma a sair do labirinto do próprio pensamento e caminhar em direção a uma luz que não se vê com os olhos, mas se sente com o espírito. A oração não chega fazendo barulho. Ela vem como brisa mansa, como alguém que entra no quarto sem acender a luz para não assustar o coração cansado. Ela se senta ao lado da alma e diz: entregue sua causa a Deus e descanse. E esse convite não é fuga da realidade, é coragem espiritual, porque só quem confia consegue colocar suas dores nas mãos do céu. Cada preocupação se transforma em uma carta escrita com lágrimas. Cada medo vira palavra sussurrada diante do altar invisível da noite. E aquilo que antes parecia um peso impossível de carregar, começa a ser depositado aos pés de Deus, como quem deixa uma bagagem pesada numa estação segura. O ambiente muda, o ar muda. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença. Quando o ser humano se ajoelha, o céu se inclina. Não porque Deus seja pequeno, mas porque o amor dele é grande o suficiente para descer até à altura da nossa dor. O caos começa a perder a voz. As acusações internas ficam mais fracas. As lembranças dolorosas começam a ser envolvidas por uma paz que não pede explicação. A noite, que antes parecia território da ansiedade, se torna território sagrado. O quarto vira templo. A cama vira altar. O travesseiro se torna testemunha de uma conversa secreta entre a alma e o Criador. E naquele espaço pequeno acontece algo gigante. O coração aprende a confiar. Deus recolhe cada lágrima como quem recolhe sementes. Nenhuma cai no chão em vão. Nenhuma dor é ignorada. Nenhum suspiro passa despercebido. A oração transforma gemidos em linguagem do céu. Aquilo que não pode ser explicado em palavras é compreendido por Deus como se fosse um grito claro. A alma começa a respirar diferente. O peito que estava apertado encontra espaço. O pensamento que estava confuso encontra direção. E o medo que parecia dono da noite começa a perder o domínio. Porque quando Deus entra na história, a escuridão não tem mais autoridade para comandar o cenário. Nesta noite, a fé não vem como resposta imediata, mas como presença constante. Não vem como solução instantânea, mas como descanso profundo. Deus não apaga todas as perguntas, mas silencia a angústia que elas causavam. E isso é milagre. Entregar a causa a Deus é reconhecer que existem batalhas que não se vencem com força humana. É admitir que há dores grandes demais para os próprios braços. É dizer: Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinho. E essa frase abre os céus como uma chave invisível. A noite passa a ser um caminho de cura. O silêncio vira a linguagem divina. A respiração se alinha com a esperança. E o coração aprende que confiar é uma forma de sobreviver espiritualmente. Não é que os problemas desapareçam, mas eles mudam de lugar. Saem do trono do coração e vão para as mãos de Deus. E quando isso acontece, algo dentro da alma se organiza como casa depois da tempestade. A noite de hoje não é apenas mais uma noite.
É um encontro, é um descanso, é uma entrega. É o momento em que a alma diz: eu fiz o que pude hoje, agora confio no que Deus pode fazer enquanto eu durmo. E assim, lentamente, o medo se transforma em oração, a oração se transforma em paz, e a paz se transforma em sono que cura. Enquanto o mundo adormece, Deus permanece acordado. O relógio marca o fim do dia, mas para o céu, o trabalho de amor continua. Há uma movimentação invisível acontecendo no silêncio da noite. Portas são preparadas, caminhos são alinhados, respostas começam a nascer onde antes só existia dúvida. A alma que entrega sua causa não perde o controle. Ela encontra direção. Porque descansar em Deus não é desistir. É confiar que existe uma mão maior segurando o futuro. É permitir que o amanhã seja escrito por quem enxerga o fim desde o começo. O coração cansado aprende a descansar como terra depois da chuva. Antes seco, agora molhado de esperança. Antes rachado, agora macio de fé. A oração não muda apenas as circunstâncias, muda principalmente quem ora. Ela reorganiza o interior para que o exterior não destrua o espírito. Deus visita memórias feridas como médico que toca onde dói sem causar mais dor. Ele recolhe pensamentos quebrados e os transforma em novos começos. Ele sopra vida onde o desânimo tentou fazer morada. E o que parecia derrota se transforma em aprendizado. O que parecia atraso se torna proteção. O que parecia silêncio se revela cuidado. Porque Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. A noite ensina que nem toda resposta vem como solução imediata, mas como paz profunda. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que atravessa o medo. Uma paz que ensina o coração a esperar sem desmoronar. Esperar também é uma forma de vencer. Confiar também é um tipo de milagre. Descansar é um ato de fé. Enquanto os olhos se fecham, o espírito se abre. Enquanto o corpo repousa, Deus age. Enquanto o mundo se cala, o céu conversa com a alma. O travesseiro se torna lugar de encontro. A respiração vira oração sem palavras. O sono se transforma em abraço divino. E o coração aprende que não precisa vigiar o futuro, porque Deus já está lá. Esta noite não é fuga, é cura. Não é pausa vazia, é preparo. Não é fim, é começo. Deus usa a noite para reconstruir por dentro aquilo que o dia tentou quebrar por fora. E quando a manhã chegar, ela encontrará uma alma diferente, mais leve, mais confiante, mais inteira. Não porque os problemas sumiram, mas porque o coração aprendeu a não carregar sozinho aquilo que pertence a Deus. A causa entregue se transforma em promessa em movimento. O medo se torna testemunho. A dor se transforma em história de fé. E a esperança renasce como o sol depois da madrugada. Por isso, alma querida, fecha os olhos sem medo. Deixa o dia nas mãos de Deus. Solta o peso. Descansa o pensamento. Silencia a ansiedade. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Ele cuida do que você não pode controlar. Ele guarda o que você não consegue proteger. Ele prepara o que você ainda não vê. Ele transforma lágrimas em sementes de alegria. Dorme em paz. O céu está em movimento. A sua causa está nas mãos certas. O seu coração está no lugar seguro. E a sua história continua sendo escrita por um Deus que nunca perde nenhuma página. Que esta noite seja um altar. Que este silêncio seja oração. Que este descanso seja fé. E que amanhã nasça dentro de você um novo amanhecer de esperança. Então a fé se levanta como um fogo manso que não consome, mas aquece. Não chega como tempestade, nem como grito, mas como chama pequena que cresce dentro do peito, iluminando lentamente os cantos escuros da alma. É nesse instante que a causa entregue nas mãos de Deus deixa de ser peso e passa a ser promessa em movimento. Aquilo que antes parecia uma sentença começa a se transformar em caminho. Aquilo que parecia o fim começa a se revelar como começo escondido.
O coração, cansado, aprende a descansar como terra depois da chuva. Antes rachado pela ansiedade, agora umedecido pela esperança. Antes duro pelas dores, agora macio pela confiança. O espírito percebe que nem toda resposta vem como explicação, mas como paz que atravessa o medo e reorganiza o futuro por dentro. Não é o entendimento que cura primeiro, é a presença. Não é a solução que vem antes, é o descanso que prepara a alma para receber o que ainda virá. Há uma sabedoria invisível na noite. Enquanto o mundo se cala, Deus fala. Enquanto os ruídos diminuem, a voz do céu se torna mais clara. O silêncio não é vazio, é terreno fértil onde a fé cresce. O escuro não é abandono, é oficina onde Deus trabalha escondido. O coração começa a compreender que confiar é a linguagem secreta dos que caminham sem ver, mas não deixam de crer. Esperar também é uma forma de vitória. Não aquela vitória barulhenta que sobe em palcos, mas a vitória silenciosa que nasce no interior. Esperar é escolher não desistir quando nada mudou por fora, mas tudo começou a mudar por dentro. É permanecer quando a resposta ainda não chegou, mas a paz já se instalou. A causa entregue deixa de ser um grito de desespero e passa a ser um sussurro de fé. O medo se transforma em oração, a ansiedade vira entrega, o peso vira promessa, e o coração aprende que não precisa controlar o amanhã, porque Deus já está lá. Cada batida do peito agora soa diferente. Não é mais pressa, é confiança. Não é mais desespero, é esperança. A alma começa a respirar, como quem saiu de um mergulho profundo e encontrou ar. O pensamento desacelera, o corpo relaxa, e o espírito se alinha com o céu. Deus age no invisível. Enquanto os olhos humanos descansam, o céu se move. Portas são alinhadas, caminhos são preparados, histórias são reorganizadas. Aquilo que parecia confusão começa a ganhar forma. Aquilo que parecia atraso se transforma em proteção. Aquilo que parecia silêncio se revela cuidado. A fé não anula o problema, mas muda o lugar dele. Ele sai do centro do coração e vai para as mãos de Deus. E quando isso acontece, o coração deixa de ser campo de batalha e passa a ser jardim de esperança. O fogo manso da fé aquece lembranças frias, cura feridas antigas e ilumina pensamentos escuros. Não destrói, não machuca, não grita. Apenas aquece, apenas sustenta, apenas permanece. Nesta noite, o descanso não é fuga, é entrega. Não é desistência, é confiança. Não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Porque há dores que só se resolvem quando a alma decide parar de lutar sozinha e começa a confiar em quem nunca perdeu uma batalha. O céu não dorme. Deus não se ausenta. Ele trabalha no silêncio, escreve no escuro, constrói no invisível. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele transforma espera em testemunho. Ele transforma cansaço em força nova. E assim, o coração aprende uma lição eterna. Nem toda resposta vem em forma de explicação, mas toda resposta vem em forma de cuidado. Nem todo milagre aparece como mudança externa, mas todo milagre começa como mudança interna. A noite deixa de ser ameaça e passa a ser abrigo. O silêncio deixa de ser solidão e passa a ser companhia divina. O medo perde espaço, a fé ganha território e a alma começa a descansar. Por isso, alma amada, fecha os olhos sem medo. O escuro não é sinal de abandono, é cenário de transformação. O silêncio não é vazio, é linguagem do céu. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto o corpo repousa, o espírito é guardado. Enquanto o mundo desacelera, o céu se movimenta. A causa que você entregou não está esquecida. Ela está nas mãos certas. O que parecia parado está sendo preparado. O que parecia perdido está sendo reorganizado. Deus não age com pressa, mas com precisão. Ele não erra o tempo. Ele não falha no cuidado. Ele escreve histórias com tinta de eternidade. O coração que aprendeu a confiar já venceu metade da batalha. Porque a maior guerra não é contra as circunstâncias,
é contra o medo. E quando a fé se levanta, o medo se curva. Quando a confiança nasce, a ansiedade perde força. Quando a esperança cresce, o caos diminui. A noite se torna um altar invisível. O travesseiro vira testemunha da entrega. A respiração se transforma em oração sem palavras. O sono se torna descanso santo. E a alma aprende que não precisa vigiar o futuro, porque Deus já está lá guardando cada detalhe. Há uma escrita acontecendo no silêncio. Um novo amanhecer está sendo preparado dentro de você. Não apenas fora, mas por dentro. Um amanhecer de maturidade, um amanhecer de fé, um amanhecer de esperança renovada. Deus visita os lugares quebrados da alma como quem entra numa casa destruída para reconstruir paredes, refazer fundamentos e abrir janelas. Ele não despreza ruínas. Ele transforma ruínas em testemunhos. Ele não rejeita cansaço. Ele transforma cansaço em descanso. E quando você acordar, algo será diferente. Talvez os problemas ainda existam, mas o coração não será o mesmo. Talvez as perguntas ainda estejam ali, mas o medo já não terá a mesma voz. Talvez o caminho ainda seja longo, mas a esperança estará mais forte. Esperar não é perder tempo. É permitir que Deus construa algo maior do que você poderia fazer sozinho. Confiar não é negar a dor. É escolher não viver prisioneiro dela. Descansar não é fugir da realidade. É preparar a alma para enfrentá-la com fé. A fé não precisa de barulho para ser poderosa. Ela cresce no silêncio. Ela floresce na noite. Ela se fortalece quando tudo parece parado. Porque é no escuro que a semente aprende a romper a terra. Por isso, dorme em paz. Solta o peso. Entrega a causa. Silencia o pensamento. Descansa o coração. O Deus que governa o tempo está cuidando do que você não consegue controlar. Ele guarda seus passos. Ele protege seus sonhos. Ele sustenta sua história. Ele transforma suas lágrimas em linguagem do céu. Que esta noite seja cura. Que este silêncio seja oração. Que este descanso seja fé. Que este escuro seja preparação para um amanhecer de luz. E quando o sol nascer, que ele encontre dentro de você uma alma mais leve, um coração mais confiante e uma esperança mais viva. Porque enquanto você dormia, Deus escreveu um novo capítulo da sua história. Dorme, alma amada. O céu está trabalhando. Descansa, coração cansado. Deus está cuidando. Espera, espírito ferido. Um novo amanhecer já está sendo preparado dentro de você. Amém.